Sofia, de 28 anos, havia aprendido a cozinhar com sua avó, Dona Maria, que fundara o restaurante há 40 anos. Quando a avó faleceu 2 anos antes, Sofia assumiu o negócio com determinação, mesmo sem formação culinária formal. Ela cozinhava com amor, usando receitas de família passadas de geração em geração. O restaurante, localizado numa rua lateral do centro da cidade, tinha apenas 12 mesas e uma decoração simples, mas acolhedora. As paredes eram decoradas com fotos antigas da família e plantas que Sofia cuidava pessoalmente. O cheiro de temperos caseiros sempre pairava no ar, criando uma atmosfera que fazia qualquer cliente se sentir em casa. Sofia Almeida limpou o suor da testa com as costas da mão, enquanto terminava de cortar os últimos legumes na pequena cozinha do restaurante Cantinho da Vovó. Era 5h30 da manhã, e ela já estava há 2 horas preparando tudo para mais um dia de trabalho no modesto estabelecimento familiar. O movimento do Cantinho da Vovó era modesto, mas constante. Trabalhadores da região, estudantes e algumas famílias eram os clientes habituais. Sofia conhecia quase todos pelo nome e sabia exatamente o que cada um gostava de comer. Quase, pai. Só falta temperar o feijão e a carne está quase no ponto, Sofia respondeu, mexendo uma panela grande no fogão antigo. Bom dia, filha, disse seu pai, João, entrando pela porta dos fundos. Ele ajudava no restaurante desde que se aposentara da fábrica. Já está tudo pronto? Sofia, esse seu estrogonofe está uma delícia como sempre, comentou Dona Lourdes, uma cliente assídua. Obrigada, Dona Lourdes. É a receita da minha avó, com um toquezinho especial, Sofia respondeu, recolhendo os pratos vazios. Às 11h30, o restaurante já estava cheio para o almoço. Sofia servia os pratos pessoalmente, sempre com um sorriso genuíno e perguntando se estava tudo do gosto dos clientes. Sofia reconheceu imediatamente quem era chefe Ricardo Monteiro, o famoso chefe de cozinha, que tinha 3 restaurantes premiados na cidade e um programa de TV de muito sucesso. Seu restaurante principal, o Monteiro Gourmet, era considerado um dos melhores da região. Era nesse momento de tranquilidade que a porta do restaurante se abriu, e um homem alto de terno impecável e expressão arrogante entrou. Atrás dele vieram 2 pessoas com câmeras e equipamentos de filmagem. Com licença, disse Ricardo com voz alta, chamando a atenção de todos no restaurante. Sou o chefe Ricardo Monteiro, e estou aqui para um projeto especial do meu programa de TV. Sofia se aproximou nervosamente, limpando as mãos no avental. Boa tarde, chefe. Em que posso ajudá-lo? Ricardo olhou ao redor com uma expressão de desdém mal disfarçado. Você deve ser a cozinheira daqui, correto? Sim, sou Sofia Almeida. Este é o restaurante da minha família. Perfeito, Ricardo disse, gesticulando para as câmeras começarem a filmar. Estou fazendo um quadro para meu programa chamado Realidade Culinária. Visito estabelecimentos, digamos, mais simples para mostrar a diferença entre a culinária profissional e a caseira. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Entendo. Ouvi falar que vocês têm uma certa reputação por aqui. Ricardo continuou com um sorriso condescendente. Que tal fazermos um pequeno teste? Eu preparo um prato, você prepara outro e deixamos os clientes decidirem qual é melhor. Risadas ecoaram da equipe de filmagem. Era óbvio que Ricardo considerava isso impossível. O restaurante ficou em silêncio. Todos os clientes pararam de comer para prestar atenção na conversa. Na verdade, Ricardo acrescentou, aumentando o tom de voz para que as câmeras captassem bem, que tal tornarmos isso mais interessante? Se você conseguir cozinhar melhor que eu entrego meu restaurante principal para você. E se o senhor perder? Ela perguntou, surpreendendo a todos. Sofia sentiu o coração acelerar. Ela sabia que estava sendo humilhada publicamente, mas algo dentro dela se recusava a aceitar aquela situação. Ricardo riu alto. Querida, isso não vai acontecer. Mas se por algum milagre você conseguir, sim, meu restaurante será seu. Aceito, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Excelente, Ricardo exclamou, batendo palmas teatralmente. Vamos fazer isso agora mesmo. Cameraman, certifique-se de captar cada detalhe.
Sofia olhou para seu pai, que estava na entrada da cozinha, com uma expressão preocupada. Depois olhou para os clientes, que a observavam com expectativa. Qual será o prato? Sofia perguntou, tentando manter a voz firme. Sofia sentiu um frio na barriga, mas não podia voltar atrás. Os clientes do restaurante se acomodaram melhor em suas cadeiras, percebendo que presenciariam algo especial. Ricardo pensou por um momento, com um sorriso malicioso. Que tal? Risoto de camarão. É um prato que exige técnica refinada, timing perfeito e ingredientes de primeira qualidade. Algo que, ele fez uma pausa dramática, requer anos de treinamento profissional. Perfeito, ela respondeu, mesmo com o coração disparado. Ótimo. Vocês têm os ingredientes necessários aqui? Ricardo perguntou, olhando ao redor da cozinha simples com desdém. Sofia engoliu em seco. Ela nunca havia feito um risoto na vida. Sua cozinha era baseada em pratos brasileiros tradicionais, feijão, arroz, carnes grelhadas, estrogonofe. Risoto era território completamente desconhecido. Claro que não tem, Ricardo riu. Não se preocupem, eu trouxe meus próprios ingredientes. Sempre ando preparado para essas situações. Ele gesticulou para um de seus assistentes, que trouxe uma caixa térmica do carro. Não temos camarão fresco nem arroz arbóreo, admitiu Sofia. Enquanto Ricardo organizava seus ingredientes importados, camarões gigantes, arroz arbóreo italiano, vinho branco francês, queijo parmesão envelhecido, Sofia observava atentamente. Ela sabia que estava em desvantagem, mas havia algo que Ricardo não sabia sobre ela. Sofia tinha uma memória fotográfica para receitas. Desde pequena ela observava sua avó cozinhar e conseguia reproduzir qualquer prato apenas vendo uma vez. Além disso, ela havia assistido a centenas de programas culinários, incluindo o próprio programa de Ricardo, absorvendo técnicas como uma esponja. As câmeras começaram a rolar e Ricardo iniciou sua performance. Ele se movia pela cozinha como se estivesse em seu próprio território, explicando cada passo para as câmeras com gestos elaborados. Temos 45 minutos, anunciou Ricardo. Tempo mais que suficiente para um risoto perfeito. Para você. Bem, faremos o nosso melhor. O segredo de um bom risoto, ele dizia enquanto aquecia uma panela cara que havia trazido, está no caldo quente, no arroz tostado na temperatura certa e na paciência para mexer constantemente. Isso é algo que se aprende em escolas culinárias europeias, não em cozinhas domésticas. Ela pegou o camarão que Ricardo havia trazido e começou a limpá-los com uma destreza que surpreendeu até mesmo o chefe famoso. Suas mãos se moviam rapidamente, removendo as cascas e reservando-as para fazer um caldo improvisado. Sofia ignorou a provocação e começou a trabalhar. Ela não tinha os ingredientes sofisticados de Ricardo, mas tinha algo que ele não tinha: conhecimento profundo dos sabores que funcionavam juntos. Interessante técnica, Ricardo comentou sarcasticamente, mas caldo de camarão leva horas para ficar bom. Sofia não respondeu. Ela colocou as cascas numa panela com água, cebola, alho, louro e alguns temperos que conhecia bem. Depois, aumentou o fogo ao máximo, algo que aprendera com sua avó: quando você não tem tempo, filha, você cria intensidade. Enquanto o caldo fervia vigorosamente, Sofia começou a preparar o arroz. Ela não tinha arbóreo, mas tinha arroz agulhinha de boa qualidade. Sabia que a textura seria diferente, mas também sabia como compensar isso. Ricardo continuava sua apresentação para as câmeras, tostando seu arroz arbóreo com precisão técnica, adicionando vinho branco em pequenas porções, mexendo com movimentos circulares perfeitos. Sofia, por sua vez, trabalhava em silêncio, mas com uma concentração intensa. Ela refogou cebola e alho até ficarem dourados, adicionou o arroz e começou a tostá-lo. O aroma que se espalhou pela cozinha fez vários clientes levantarem o nariz, reconhecendo algo familiar e acolhedor. 15 minutos, anunciou um dos assistentes de Ricardo. Sofia continuou trabalhando, ignorando os comentários. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O açúcar mascavo realçaria o sabor doce natural dos camarões e equilibraria a acidez do tomate que ela planejava adicionar.
Foi então que Sofia fez algo que ninguém esperava. Ela pegou um pouco do caldo de camarão que havia preparado rapidamente e provou. Fez uma careta e adicionou uma pitada de açúcar mascavo. Açúcar no risoto? Ricardo riu alto. Querida, isso não é sobremesa. Agora ela está fazendo um risoto de camarão com tomate e açúcar, ele comentou para as câmeras. Isso é exatamente o tipo de improvisação amadora que separa cozinheiros caseiros de chefes profissionais. Mas algo estava acontecendo na cozinha de Sofia. O aroma que saía de sua panela era extraordinário. Uma mistura de mar, terra e especiarias que fazia a boca de todos no restaurante salivar. Sim, tomate. Outro ingrediente que fez Ricardo revirar os olhos. Sofia adicionou os camarões no momento exato, temperou com sal, pimenta e uma pitada de páprica doce, um toque que aprendera assistindo a um programa sobre culinária espanhola. O arroz estava cremoso, mas ainda com textura, e o sabor era algo completamente único. Tempo, gritou o assistente. Ricardo terminou seu risoto com uma finalização impecável, adicionando manteiga, queijo parmesão e salsinha fresca. O prato estava tecnicamente perfeito, com a aparência de algo que sairia de um restaurante 5 estrelas. Muito bem, disse Ricardo, confiante. Agora vamos ver o que os clientes acham. Sofia terminou o seu prato de forma mais simples, mas quando ela colocou a última colherada no prato, toda a cozinha estava impregnada com um aroma que fazia qualquer pessoa querer provar imediatamente. Ele não fazia ideia de que estava prestes a receber a maior surpresa de sua carreira culinária. Prato A, anunciou o cameraman, servindo o risoto de Ricardo. Os degustadores provaram em silêncio, fazendo anotações. Suas expressões eram de aprovação. O prato estava realmente bem executado, com a cremosidade perfeita e sabores equilibrados que se esperaria de um chefe profissional. A degustação seria feita por 5 clientes voluntários do restaurante, escolhidos aleatoriamente. Ricardo insistiu que os pratos fossem servidos às cegas, sem que os degustadores soubessem qual era qual. Muito bom, comentou uma senhora. Técnica impecável, sabor refinado. Ricardo sorriu satisfeito para as câmeras. Estava tudo correndo conforme o planejado. Concordo, disse um homem de meia idade. É exatamente o que esperaria de um bom restaurante italiano. O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Agora o prato B, anunciou o cameraman, servindo o risoto de Sofia. A primeira degustadora levou uma colherada à boca e seus olhos se arregalaram. Ela mastigou lentamente, fechou os olhos e suspirou profundamente. Meu Deus, ela murmurou. Isso é incrível. O segundo degustador provou e teve uma reação similar. Que sabor é esse? É como se fosse familiar, mas ao mesmo tempo completamente novo. Um por um, todos os 5 degustadores tiveram reações similares. Eles não apenas gostaram do prato de Sofia, eles ficaram visivelmente emocionados. Este prato me lembra da cozinha da minha avó, mas elevado a outro nível, disse uma jovem com os olhos marejados. Tem alma. Ricardo começou a ficar desconfortável. As reações ao segundo prato eram muito mais intensas e emotivas do que ao seu. É reconfortante e sofisticado ao mesmo tempo, comentou outro. Nunca provei nada igual. Muito bem, ele disse, tentando manter a compostura. Agora vocês precisam escolher qual dos 2 pratos preferiram. Não houve hesitação. O prato B, disse o primeiro degustador imediatamente. Todos os 5 degustadores escolheram unanimemente o prato de Sofia. Nem preciso pensar. O B, sem dúvida, disse o terceiro. Definitivamente o B, concordou o segundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou pálido, olhando incrédulo para os degustadores e depois para Sofia. Deve haver algum engano, ele gaguejou. Vocês têm certeza? O prato A foi preparado com ingredientes importados, técnica clássica francesa. Desculpe, interrompeu a primeira degustadora, mas não há comparação. O prato B tem algo especial. Tem história, tem coração. Como você fez isso? Ricardo perguntou. Sua voz agora despida de toda a arrogância anterior. Que técnica você usou?
Sofia, por sua vez, estava tão surpresa quanto qualquer outra pessoa ali. Ela sabia que seu prato estava gostoso, mas não esperava uma reação tão forte. As câmeras continuavam rolando, capturando cada segundo da humilhação de Ricardo. Ele havia sido derrotado publicamente por uma cozinheira amadora, usando ingredientes simples e técnicas que ele considerava inferiores. Sim, cada ingrediente que usei, cada tempero, cada movimento, tudo foi feito pensando nas pessoas que iriam comer. Você cozinhou para impressionar. Eu cozinhei para nutrir. Amor? Ele repetiu, confuso. Sofia sorriu gentilmente. Não foi técnica, chefe Ricardo, foi amor. Mas isso não é a forma clássica. Ricardo protestou fracamente. Sofia se aproximou de sua panela e explicou: o açúcar mascavo realça a doçura natural do camarão. O tomate adiciona acidez e umami. A páprica doce traz calor sem ardor. E o caldo feito rapidamente com as cascas, ele carrega toda a essência do mar. Não, Sofia concordou. É a forma brasileira. É a forma de quem aprendeu que cozinhar é um ato de amor, não de ego. A multidão no restaurante começou a aplaudir. Lentamente Ricardo percebeu que havia perdido muito mais do que uma simples competição culinária. Ele havia perdido a conexão com a verdadeira essência da cozinha. Bem, ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Uma aposta é uma aposta. Ricardo começou a tirar seu chapéu de chefe, mas Sofia o interrompeu. Espere, ela disse. Eu não quero o seu chapéu. Mas você ganhou. Eu disse que entregaria meu chapéu se você cozinhasse melhor que eu. Sofia balançou a cabeça. Eu não quero seu chapéu, chefe Ricardo. Quero algo muito mais valioso. Oeste que... Sofia sorriu e pela primeira vez desde que chegara ao restaurante, Ricardo viu genuína bondade em seus olhos. Quero que você se lembre por que começou a cozinhar. Antes da fama, antes das câmeras, antes de tudo isso. Quero que você se lembre da primeira vez que fez alguém sorrir com sua comida. Ricardo fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, havia algo diferente neles. Algo mais suave, mais humano. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era desconfortável, era reflexivo. Eu tinha 8 anos, ele disse baixinho. Fiz um ovo frito para minha mãe quando ela estava doente. Ela disse que era o melhor ovo frito do mundo. Sofia assentiu. Essa é a cozinha que importa, chefe. Aqui vem do coração. Nos dias que se seguiram ao desafio, o vídeo viralizou nas redes sociais. Milhões de pessoas assistiram a humilde cozinheira derrotar o chefe arrogante, mas o que mais chamou atenção foi a graça com que Sofia tratou sua vitória. Ricardo passou 3 noites sem dormir, remoendo o que havia acontecido. Sua equipe tentava consolá-lo, dizendo que foi apenas sorte que os degustadores não entendiam de alta gastronomia, mas ele sabia a verdade. Sofia o recebeu sem surpresa, como se estivesse esperando sua visita. A casa era simples, em um bairro operário. O jardim pequeno estava cheio de ervas aromáticas, manjericão, salsa, cebolinha, hortelã. Ricardo reconheceu algumas que nem sabia que cresciam naturalmente no Brasil. Na quarta manhã, ele fez algo que surpreendeu a todos, foi até a casa de Sofia. Chefe Ricardo, ela disse, secando as mãos no avental. Gostaria de entrar? Acabei de fazer café. Por que você veio aqui? Sofia perguntou, servindo o café em xícaras desiguais. Eles se sentaram na cozinha simples de Sofia. Era o oposto completo da cozinha high-tech de seu restaurante, fogão a gás comum, panelas de alumínio, uma geladeira pequena com fotos de família grudadas com ímãs. Ricardo bebeu um gole. Era o melhor café que havia tomado em anos. Eu preciso entender, ele disse finalmente. Como você fez aquilo? Não apenas o risoto. Como você fez eu me sentir tão pequeno sem dizer uma palavra cruel. Sofia sorriu. Eu não quis fazer você se sentir pequeno, chefe. Eu só quis mostrar que existem diferentes formas de grandeza. Sofia o estudou por um longo momento. Você tem certeza? Porque não é sobre técnicas. É sobre desaprender algumas coisas que você acha que sabe. Eu tenho certeza. Me ensine. As palavras saíram antes que Ricardo pudesse pensar. Por favor,
Me ensine a cozinhar como você. Você não pode aprender a cozinhar com o coração se estiver preocupado em parecer um chefe. Vista algo confortável. Como assim? Sofia se levantou. Então vamos começar agora. Mas primeiro tire esse uniforme de chefe. Isso também não. Espere aqui. Ela voltou com uma camiseta simples que pertencia ao seu falecido marido. Era do João. Ele era mais ou menos do seu tamanho. Ricardo hesitou. Depois tirou o jaleco branco impecável. Por baixo usava uma camisa social cara. Sofia balançou a cabeça. Agora, Sofia disse, vamos fazer algo simples. Feijão. Ricardo vestiu a camiseta. Era a primeira vez em anos que cozinharia sem seu uniforme profissional. Feijão? Ricardo franziu a testa. Mas eu sei fazer feijão. Vê como a cebola muda de cor. Ela disse, mexendo a panela. Quando ela fica transparente assim, é a hora do alho. Muito antes disso, e o alho queima. Muito depois, e a cebola perde a doçura. Você sabe fazer feijão para impressionar críticos gastronômicos. Eu vou te ensinar a fazer feijão para alimentar uma família. Eles passaram as próximas 4 horas na cozinha. Sofia ensinou Ricardo a escolher os grãos um por um, removendo os defeituosos. Mostrou como o tempero deve ser adicionado em camadas, como cada ingrediente tem seu momento certo. E agora? Ele perguntou quando a cebola estava no ponto. Ricardo, acostumado a cronômetros e precisão científica, estava aprendendo a cozinhar pelos sentidos. Agora você sente o cheiro, Sofia disse. Feche os olhos. O que você sente? A cozinha da minha avó, ele disse, surpreso. Eu havia esquecido completamente. O quê? Ricardo fechou os olhos e inalou. Doçura e algo mais. Algo que me lembra. Cada panela de feijão é diferente, ela explicou. Mesmo usando os mesmos ingredientes, na mesma proporção. Porque os grãos são diferentes, a água é diferente, o dia é diferente. Você tem que conversar com a comida. Eles adicionaram o feijão, a água, as folhas de louro. Sofia ensinou Ricardo a provar e ajustar, não seguindo receitas, mas seguindo o paladar. Sofia sorriu. A comida carrega memórias, chefe. Quando você cozinha só com a cabeça, perde essas memórias. Quando cozinha com o coração, elas voltam. Sim. Perguntar o que ela precisa. Mais sal? Mais tempo? Mais carinho? Quando o feijão ficou pronto, eles se sentaram para comer. Ricardo provou uma colherada e ficou em silêncio por um longo tempo. Conversar. É reconfortante. Não é sofisticado, não é inovador, mas é diferente, ele disse finalmente. Diferente como? Eles comeram em silêncio confortável. Quando terminaram, Ricardo olhou para Sofia. Sim. É honesto. É honesto, Sofia completou. Qual é a diferença? Pode. Mas só se você vier como Ricardo, não como o chefe Ricardo. Posso voltar amanhã? Sofia sorriu. Você vai descobrir. Mas Sofia nunca chamava de aulas. Vamos cozinhar juntos, ela dizia simplesmente. Durante as próximas semanas, Ricardo se tornou um visitante regular da casa de Sofia. Todos os dias, depois de fechar o restaurante, ele ia até lá para suas aulas. A cada dia, Ricardo sentia algo mudando dentro dele. Suas mãos, acostumadas a movimentos precisos e calculados, estavam aprendendo a sentir a textura da massa, a temperatura do óleo, o ponto certo da carne. Eles fizeram arroz doce, aprendendo a mexer com paciência, até que cada grão ficasse cremoso. Prepararam coxinha e Ricardo descobriu que fazer a massa perfeita era uma arte que levava anos para dominar. Cozinharam macarronada para 10 pessoas, porque Sofia sempre fazia comida para caso alguém apareça. Minha mãe sempre dizia, panela pequena não faz amizade, Sofia explicou enquanto Ricardo lutava para entender como calcular tempero para uma quantidade tão grande. Comida é para compartilhar. Uma noite, enquanto preparavam um simples ovo frito, o mesmo prato que Sofia havia feito no desafio, ela perguntou. Mas a maior mudança não estava em suas mãos. Estava em seu coração. Por que você se tornou chefe, Ricardo? Não, Sofia interrompeu gentilmente. Por que você começou a cozinhar? Antes de pensar em ser famoso.
Ricardo ficou em silêncio, mexendo o ovo distraidamente. Eu tinha 7 anos, disse finalmente. Minha mãe trabalhava 2 empregos. Eu ficava sozinho em casa depois da escola. Um dia, tentei fazer um sanduíche para ela quando ela chegasse. Queimei o pão, derramei maionese em tudo, foi um desastre. Ele parou, a espátula no ar. Para ser o melhor. Para ter reconhecimento. Ela chegou em casa exausta, viu aquela bagunça e chorou. Mas não de raiva. Ela disse que era o melhor sanduíche que alguém já havia feito para ela. Sofia assentiu. E você quis fazer ela se sentir assim de novo. E aí? Naquela noite Ricardo voltou para seu apartamento luxuoso e olhou ao redor. Tudo era perfeito, moderno, caro. Mas estava vazio. Não havia fotos de família, não havia memórias, não havia vida. Essa é a verdadeira razão pela qual cozinhamos, Sofia disse. Para cuidar uns dos outros. Sim, Ricardo sussurrou. Eu queria cuidar dela. Queria que ela soubesse que alguém pensava nela. Ricardo, a voz dela soou surpresa. Está tudo bem? Ele pegou o telefone e ligou para sua mãe, algo que não fazia há meses. Está sim, mãe. Eu só queria saber como você está. Você deveria vir me visitar, ela disse. Posso fazer aquele seu prato favorito. Qual prato? Eles conversaram por 2 horas. Ricardo descobriu que sua mãe havia se aposentado, que estava cuidando de um jardim, que sentia falta dele. No dia seguinte ele chegou na casa de Sofia com uma proposta. Ovo frito com arroz. Você sempre pedia quando era pequeno. Ricardo sorriu, lembrando-se do ovo frito de Sofia. Eu adoraria, mãe. No restaurante. Quero que você me ajude a transformá-lo. Não quero mais cozinhar só para impressionar. Quero cozinhar para alimentar as pessoas. Sofia quase derrubou a xícara de café. Como assim? Quero que você seja minha sócia, ele disse sem rodeios. Sofia ficou em silêncio por um longo tempo. E seus funcionários, seus clientes, eles vão aceitar uma cozinheira sem diploma comandando junto com você? Sofia balançou a cabeça. Ricardo, eu não sei nada sobre administrar restaurante. Eu só sei cozinhar. É exatamente por isso que preciso de você. Você sabe a coisa mais importante por que cozinhamos. Os que importam vão aceitar. E os que não aceitarem, bem, talvez não sejam as pessoas certas para estar lá. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Sofia sorriu. Você tem certeza disso? Ela estendeu a mão. Então vamos cozinhar juntos. Mas Ricardo e Sofia não se abalaram. Eles começaram pequeno. A transformação do restaurante não foi fácil. Quando Ricardo anunciou que Sofia seria sua nova sócia e co-chefe, metade da equipe pediu demissão. Alguns clientes cancelaram reservas. A mídia especializada foi cruel, chamando a decisão de mocupi publicitário e desespero após a humilhação. As pessoas vão rir, disse Marcos, o sous-chefe que decidiu ficar. Deixa rirem, Sofia respondeu, temperando um caldeirão de feijão tropeiro. Depois elas vão querer repetir. Primeiro mudaram o cardápio. Ao lado dos pratos sofisticados, incluíram versões elevadas de comidas caseiras, coxinha com recheio de ragu de cordeiro, pão de açúcar feito com chocolate belga, arroz doce com cardamomo e pistache. O ponto de virada veio quando Sofia sugeriu algo revolucionário. Um dia por semana, o restaurante serviria apenas comida caseira, com preços acessíveis, para que famílias comuns pudessem comer lá. Ela estava certa. A primeira semana foi difícil com o restaurante meio vazio, mas na segunda semana começaram a aparecer clientes curiosos. Na terceira, havia fila de espera. Você enlouqueceu? Ricardo perguntou. Vamos perder dinheiro.